pessoal, começando mais um 4 Linhas Podcast. Hoje a gente vai falar de Miss Brasil, vamos falar de moda. A gente está recebendo aqui a Stephanie Souza, a Miss Gran Rio de Janeiro 2023. Eu que tive a oportunidade de acompanhar esse concurso maravilhoso e ela vai contar um pouco aqui da trajetória da vida dela e qual é a expectativa de ir pro Gran Miss Brasil para a gente trazer essa coroa pro Rio de Janeiro tão sonhada. Paim. Inclusive poderia, Fernando, ter mais podcasts sobre esse tema de Miss, né? Porque tem muita gente que tem curiosidade, as mães querem saber mais para colocar as filhas e nada melhor do que ter você aqui, Stephanie Souza, para falar um pouquinho mais, falar sobre a sua experiência, essa vitória que o coração tá fervendo ainda, que a vitória foi bem recente, Miss Gran Rio de Janeiro 2023, parabéns, seja bem-vinda aí e vamos bater um papo. Obrigada, gente. Realmente, eu acho que falta muita informação sobre o mundo dos concursos. Eu acho bacana vocês darem esse espaço, porque eu mesma era uma menina que nem imaginava como que fazia inscrição, como que eu poderia participar. E muitas pessoas ficam na dúvida, né? Se a menina é indicada, como que funciona. Mas qualquer menina pode participar, que tem esse sonho. Eu mesma fui uma que sempre acompanhei na televisão, mas não fazia ideia de como Desde dia... pequenininha você já acompanhava? Desde pequenininha, desde a infância. Eu sempre assisti o concurso pela televisão, sempre sonhei, mas nunca imaginei que um dia eu teria essa oportunidade. Não, bacana. Primeiro, te parabenizar em nome de toda a nossa equipe aqui pela vitória bacana. Eu acompanhei lá, é um concurso que é tenso, né? Você tem que estar muito bem preparado dentro do palco. E conta pra gente, há quanto tempo você participa dos concursos de Miss? Então, eu participo desde 2019. Eu comecei num concurso municipal. Na minha cidade já tinha uma candidata, então eu fui concorrer na cidade vizinha, Angra dos Reis. Qual a sua cidade? Eu sou de Volta Redonda. E como na minha cidade já tinha, Barra Mansa, que também era próximo, já tinha candidata, faltava apenas um mês para o Miss Rio de Janeiro, que no caso é a franquia do Universo. Depois eu explico sobre essas franquias. Enfim, e aí eu fui em Angra dos Reis participar, com a oportunidade mesmo de ir para o Rio de Janeiro. Acabou que eu fiquei em segundo lugar, não tinha muita experiência. Eu brinco até com as meninas, gente, eu não sabia me maquiar, não sabia desfilar, não sabia... Sim mesmo, normal. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23. Mas eu tinha um sonho, sabe, desde criança, de desfilar. Gosto muito dessa área da moda. Então, eu fui mesmo... assim, com a cara e com a coragem, sem experiência. Acabou que eu fiquei em segundo lugar em Angra dos Reis e tive a oportunidade, convidada pelo coordenador, de representar outra cidade, que no caso foi Resende. Então eu cheguei a participar do concurso, mesmo ficando em segundo lugar em Angra. E para minha surpresa, acho que para surpresa de muitas pessoas que não esperava, no Miss Rio de Janeiro, pela minha primeira vez, com apenas um mês de experiência, eu fiquei em terceiro lugar. Olha. De várias cidades que estavam concorrendo, meninas que estavam se preparando há mais de 3, 4 anos. Você foi pegando experiência. E eu apenas, assim, com um mês, já fui ali e consegui o terceiro lugar. Então, ali, eu me apaixonei pelos concursos. Eu falei, é isso que eu quero, eu vou me preparar, eu vou voltar... já dominando o que eu tenho que fazer, porque eu cheguei ali sem saber, né? mais segura, assim. Porque as meninas, às vezes, não têm ideia que um confinamento de um concurso de Miss, você tem que estar preparada para entrevista, você se prepara para fazer várias provas. Não é só chegar no dia do desfile e vestir um vestido lindo, sorrir e saber desfilar bem. Não é isso. Pois é, fala um pouco desse processo de preparação todo que vocês enfrentam, né? Tem uma questão psicológica aí que é fundamental. E as pessoas, tem várias etapas. Explica um pouco desse processo aí pra gente. Sim, pois é. Como eu falei, a gente que está muito de fora, às vezes não tem ideia de como que funciona a preparação de uma Miss, o que acontece por trás dos bastidores. Muitas das vezes, quando a gente assiste um concurso, eu, pelo menos, quando não participava, eu falava, meu Deus, mas por que aquela menina não ganhou? Ela era mais bonita. E eu ficava, assim, chocada, e todo mundo ficava revoltado. Aquela era mais bonita. Mas, enfim, quando você está dentro do concurso, você vê que a beleza, ela é relativa. Porque beleza todos têm. Todas são lindas. Exato. Mas eu vejo que, hoje em dia, a Miss, ela precisa ter
ter conteúdo, ela precisa mostrar o propósito dela. Então, quando eu entrei no concurso, eu entrei muito insegura. Eu falei, meu Deus, isso não é pra mim. Eu via as meninas parecendo uma boneca e eu falava assim, não vai dar pra mim não. Mas, enfim, quando chegou na entrevista, quando eu comecei a entender o que o concurso em si queria, eu vi que aquilo, eu me identificava muito com aquilo. Eu conversei, eu fui sincera, contei sobre a minha vida, sobre a minha história, o quanto que eu corro atrás, quanto eu gosto de ser Muito uma mulher bacana. independente. E é isso que o concurso gosta, de ver nas meninas algo que elas têm a passar, porque ela é uma representante, ela é uma mulher que tem que ser responsável, ela vai representar várias mulheres. Então, assim, representar um estado também é muita responsabilidade. Então, não é só um rostinho bonito. Então, quando eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a me preparar tanto psicologicamente, como para a entrevista, como saber me comportar, como saber falar diante do público. E uma coisa que eu falei com vocês, que eu não sou tímida, eu era muito tímida. Hoje eu falo, eu nem sou mais tímida, porque a gente já está acostumado tanto a falar em público, a conversar, que opa! Perdão. E a gente já está tão acostumado, às vezes, a conversar em público, né? Porque a gente já perde um pouco da timidez. E foi algo que o concurso me trouxe. Eu aprendi muitas coisas com o concurso, amadureci muito. Eu falo sempre isso, eu entrei uma menina que não sabia nada, uma menina do interior. E a primeira vez que eu vim para a capital foi para participar do Miss Rio de Janeiro. Então... Nossa, há quantos anos agora? Agora faz 4 anos, eu estou com 27 anos. Não parece. Parece que tem menos. Sim. Mais uma do clã da Priscila. Priscila. Clã dos 22. Pois é. Passa rápido, né? Mas é o que eu falei. Quando a gente quer muito algo, a gente tem que se dedicar, tem que correr atrás. E essa parte do psicológico eu acho que ajuda muito. Você trabalhar a sua confiança, a sua segurança diante das pessoas, do palco, envolve muita dos jurados. coisa. É muito bom ouvir você explicando esses detalhes, que vai desmistificar muita coisa que uma adolescente quer fazer, tem vontade de entrar, mas aí já assistindo aqui nosso bate-papo vai entender um pouquinho mais através da sua história, sua experiência de vida, a sua motivação, que é legal também, a experiência de vida. E lá vocês passam um processo árduo, né? Sim. Técnica, vocal, presença de palco, falar, ter que ter inteligência, não é só beleza. A prova tá aí, você é feia, ganhou, entendeu? Exatamente, há uma esperança, viu? Não é só beleza. Então, brincadeiras à parte, mas assim, falando esse projeto, esse concurso de Miss, de forma geral, seja no mundo inteiro, não tem como lembrar de uma pessoa especial que nos deixou há pouco tempo, que foi a Noemi Rosseto. Verdade. Que é a mãe da Vanessa Rosseto, que foi responsável sabiamente, brilhantemente, como sempre, discípula da Noemi, e fez o teu evento aí com maestria, com sucesso. Verdade. Vanessa, queremos você aqui também, bater um papo. Olha, parabenizar a Vanessa aqui através da Miss Gran Rio de Janeiro 2023, através da Stephanie Souza. O trabalho que a Vanessa continuou. É necessário ter coragem para continuar o legado da mãe dela, que passou por Nova Iguaçu, é lá da nossa cidade, Nova Iguaçu. Nós somos de Nova Iguaçu. E eu acompanhei já o Miss Nova Iguaçu umas 2 vezes. Já ajudei as candidatas de lá. Eu sei um pouco dessa história que vocês passam, do social que vocês também têm que de certa forma, nós temos envolvimento, sim, né? Sim, com Mulher? certeza. Eu já fui até jurado. A gente não está trazendo aqui uma Miss para pagar de um programinha que está trazendo alguém da mídia, não é isso. A gente sabe da dificuldade. Né? Eu faço questão de falar da Noemi mais um pouco, porque eu era amigo dela, eu participei de várias edições com ela em Nova Iguaçu. Ela era uma pessoa que ajudou muitas famílias, ajudou a realizar muitos sonhos. Eu falo com muita emoção, porque eu vi de perto, ela tirava dela muitas vezes para ajudar aquela família a colocar a menina no concurso, realizar sonhos. Ganhando ou não ganhando, a menina saía feliz, madura, experiente e mais... feliz com tudo que aconteceu ali, graças a Noemi também. Então, eu vi isso de perto. É verdade. Então, eu já fui jurado, ajudei lá também entrevistando as meninas. Então, tem que falar, tem que lembrar. Tem que falar. E ela deixou um legado. A Noemi Rosseto deixou um legado nesse segmento de Miss. E
graças a Deus, a Vanessa prosseguiu com essa missão, né? A Vanessa Rossetto, que continue assim. E você tá aí, né? A vencedora e falando dessa experiência. Como é que tá a expectativa? Depois da vitória. Vamos lá. Depois da vitória, a ficha caiu, eu vi lá, você, né, tinha que atender a imprensa local, tinha que tirar as fotos, etc. Os agradecimentos, muito bacana. Mas agora que a ficha tá caindo, como é que tá a expectativa real? Porque eu tava ali na plateia e tava ouvindo, depois do veredito, que o Rio de Janeiro agora tem uma candidata à altura pra gente brigar e trazer o Miss Gran Brasil. Como é que tá a sua expectativa depois que a ficha caiu? Pode até dizer também a diferença das vertentes dos Miss, que existem vários concursos de Miss, né? Então, se quiser abranger isso aí também. Sim. Então, eu confesso que, mesmo não sendo a primeira vez que eu venci, o sentimento é o mesmo. A gente se prepara muito, a gente abre mão de muitas coisas. E quem me acompanha desde 2019 sabe o quanto eu fui persistente. Igual eu falei, eu não ganhei de primeira, não ganhei de segunda. Foi na terceira vez que eu ganhei e daí eu não parei mais. Eu me apaixonei pelo mundo dos concursos e eu me dediquei anos após anos para poder evoluir, para poder entregar o meu melhor e principalmente poder representar o nosso estado da melhor forma. Eu já falei várias vezes isso com muitas misses que representam o nosso estado. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu quero muito que o nosso estado conquiste uma coroa de Miss Brasil, porque a gente tem muitos anos que a gente não consegue conquistar uma coroa. Então, eu acho que não é que falta alguma coisa nas nossas misses. Foi a Natália Guimarães, a última? Não, a Natália Guimarães, ela é mineira. Na verdade, tem mais de 30 anos que uma Miss não ganha o Miss Universo Já Brasil. Isso tudo? Tem muito tempo. Nossa. Mas no Grand Slam, que eu vou explicar sobre as franquias, tem uma Miss do Rio que ganhou em 2017. A Gabriela Vilela. Ela ganhou o Miss World, que é o CNB. Ah, bacana. Então, assim, ela ainda assim conseguiu levar o nome do Rio um pouco, né? Mais acima com uma coroa nacional. Mas há muito tempo a gente não consegue. No Grand, por exemplo, não tem. Então, eu queria muito poder conquistar essa coroa de Miss Grand Brasil. É por isso que eu voltei, porque pra mim, eu falei, não, já deu, já tentei muitas vezes, vou seguir em frente, porque a gente abre mão de muitas coisas. Ano passado foi a Keila? Ano passado foi a Keila. Esse mesmo concurso que você fez, né? Keila Campion, um abraço para Miss Gran Rio de Janeiro 2022. Também foi a Miss Nova Iguaçu. Faz um trabalho muito bacana lá com as meninas que... Tá tendo uma agenda boa de trabalho sensacional. aí. Com repercussão, graças a esses concursos, vocês abrem o caminho, abrem o mercado para muitas coisas, né? E vai melhorando a vida de vocês também. Sim, abre muitas portas. Eu falo que eu sou muito grata ao concurso de Miss, porque através do concurso eu pude fazer muitas coisas. Na verdade, eu falo que eu mudei minha vida. Até a minha profissão, a faculdade que eu faço, todo foi influenciado pelo concurso. Você faz medicina, né? Faço medicina. Nossa, olha aí, gente, arrasou. Pois nós temos uma médica. Eu falo que quando a gente entra num concurso, a gente está preparado para a vida. Porque eu mesma tinha um sonho de fazer medicina, só que eu achava que ia ser impossível. Qual a especialidade? Eu quero ser cirurgia geral, mas vamos ver no decorrer do curso. Eu ainda estou no 3º ano, não estou ainda no internato, que eu acho que é no internato que a gente consegue ter noção do que a gente quer realmente mais. Fala sobre as franquias que você ia falar. Sim, é sobre as franquias. Justamente por isso que quem me acompanha sabe o quanto eu estava ali no concurso do Grand sendo muito persistente nesse sonho. Porque eu já participei do Universo, que é uma franquia muito conhecida, né? Já há mais de 60 anos de tradição no Aquele concurso. que passa na Band, que é bem conhecido, é esse? Isso, é esse que passa na Band, justamente. Foi que esse, é antigo, né? Isso, foi esse que eu fiquei em 3º lugar no Rio de Janeiro. Mandou bem. E aí entrou a pandemia em 2020, não teve concursos nenhum. E em 2021 eu tentei novamente. Eu voltei, falei, vou me preparar e vou voltar. E aí eu fiquei em 2º lugar. Não venci também. E nesse meio tempo, eu participei do CNB, que é a mesma franquia, os diretores também é o mesmo do Grand. Eles têm 3 concursos lá muito conhecidos, que é o Supranational, o Grand e o CNB World. Então, eu participei pela versão World, que é esse que a Gabriela Vilela ganhou, que eu comentei. Sim. E eu venci o CNB, concorri com 24 candidatas aqui de todas as cidades do Rio. E aí eu consegui conquistar a coroa do Rio de Janeiro, participei do Miss Brasil.
Fiquei no top 15, porque Nossa. no ano que eu participei foram 42 meninas, porque não é só o estado, pode também uma região. Sim. Por exemplo, aqui no Rio, vai uma do Rio de Janeiro, também pode ir uma pela Ilha Grande, Guanabara, só para vocês entenderem. Então, nesse ano foi um ano muito concorrido. Então, para mim, ficar no top 15 já foi ótimo, porque o Rio de Janeiro também já tinha tempo que não conseguia classificar. Enfim, ano passado, em 2022, eu tive a oportunidade de representar o Rio novamente no Miss Universo, que é o concurso que eu estava persistindo ali para conquistar. E eu fiz, vamos dizer assim, um feito. Quebrei um gelo de mais de 10 anos que o Rio de Janeiro não ficava no top 10 do Miss Universo Brasil. Então, para mim, foi uma grande vitória para o meu estado. Muitas misses, inclusive, um beijo para todas as misses dos anos anteriores que me apoiou muito. Falou, vai lá, dá o nome pelo nosso estado, porque a gente quer que o estado eleve. Igual eu estava falando, não é por conta das candidatas, não é que falta alguma coisa nas candidatas. Na verdade, eu acho que falta o estado mesmo apoiar mais as misses. Porque a gente precisa de apoio. Às vezes tem muitas meninas que não têm condições. Sim, preconceito. Acha que às vezes é uma coisa fútil, né? Você tem potencial para ir longe. A gente está vendo, né, Muguê? Para levar esse título lá no Nacional. Você é guerreira, sabe? Acredita e nunca desanime. Deixe que ninguém diga que você nunca consiga. Sim. Peça ajuda de Deus, Papai do Céu, Sim, orar. eu sempre falo que Acredita Deus em você. tudo. As feias têm que ter oportunidade. Então você Sim. vai conseguir. Ai, gente, ele é demais. Agora, Stephanie, falando sério, uma das vertentes importantes desses eventos de Miss é a questão social. Sim. Foi importante. perfeito a logística de quem criou, de ter que abrir um leque para a importância da visibilidade das ONGs, das instituições, e meio que vocês são meio obrigadas, entre aspas, que claro que você já tem essa natureza que você vai falar agora de ajudar as instituições, de ter acho que tem sua ONG também, então parabéns. Fala um pouquinho sobre isso aí. Sim, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes dos concursos. Quem não conhece, eu convido a pesquisar um pouco mais sobre o que as misses fazem. Elas fazem um trabalho social muito bacana, cada uma na sua cidade, no seu estado, enfim. Eu já fazia projetos sociais na igreja com os meus pais, então era algo que já era natural meu antes dos concursos. Bacana. E quando eu entrei para os concursos, eu tive que apoiar uma causa, né? A gente sempre se identifica com alguma causa. No meu caso, quando eu entrei, eu criei o meu projeto social que chama Multiplicando Amor, porque na época eu estava com depressão. Depois eu conto essa história. Sim, eu tinha uma insegurança muito grande, não me sentia bonita comigo mesmo. E aí eu estava em tratamento na época, eu já participava de algumas rodas de conversa de mulheres mesmo, que a gente se ajudava. A minha irmã também estava passando por um momento difícil. Então a gente começou a fazer esse projeto social. A gente fazia vários bate-papos e começamos a visitar asilos, visitar orfanatos e até mesmo moradores de rua, junto com 2 psicólogas profissionais, claro. E a gente ia em busca de saber como que a pessoa estava, o que ela estava passando, conhecer a história de vida das pessoas, porque a depressão ela é muito julgada como uma coisa assim boba, frescura. Né? Quem tem uma pessoa do lado depressiva, às vezes não entende o que a pessoa está passando. Mas isso é uma doença, é um mal do século, né, que tem afetado muitas pessoas, principalmente na pandemia. Então eu queria levar isso que era da minha vivência para outras pessoas que também precisavam de ajuda. Mas através do Multiplicando Amor, além de ajudar com a assistência psicológica que a gente tinha, eu queria muito alcançar também as comunidades que precisavam de ajuda, em relação à comida, em relação a agasalhos, principalmente cestas básicas para bairros carentes da minha cidade. Eu quero que você continue com esse pensamento quando você ficar milionária e famosa. Coitada. Porque agora é fácil. Quem me dera, né? O desafio tá lançado. Mas se eu ficar rica, aí sim que eu preciso fazer isso. Tá fechado então? Aí, fechado. Tá gravado, aqui. Stephanie, olha, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns, tá? Obrigada. Vai firme, vai com força, porque Obrigada. a gente tem uma chance muito bacana de trazer esse título. Sim, eu quero muito. Representando o Rio de Janeiro no Miss Grand Brasil. E eu torço muito por você, porque eu acompanhei lá. Obrigada. Além de ouvir a sua história aqui,
que todo mundo também tá podendo ouvir. Eu acompanhei lá a sua perseverança e o seu profissionalismo. Pai, em considerações É finais. isso aí, ó, Stephanie. É Obrigada. contigo. Tem tudo para ganhar isso aí, essa coroa aí nacional desse evento, tá? Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Você falou muito bem aí, se expressou bem, não é tímida Obrigada. mesmo. Não, não é. E o próximo passo é ser atriz, quem sabe também depois, né? Quem dera. Mas eu amo muito ser Miss e eu vou lutar muito pelo nosso estado, vou me dedicar. Como eu já estava me dedicando nos anos anteriores, eu acho que toda a experiência que eu tive nos outros concursos me fez hoje estar me sentindo pronta para trazer a coroa nacional, se Deus quiser. E que essa humildade aí, ó, para vocês meninas que estão começando agora, que já são Miss, essa humildade aqui da Stephanie sirva de exemplo para você e siga os caminhos corretos que tem que Sim. ser. Nunca fique soberba, nunca fique Não. metida. Não. E é isso aí. Humildade em É primeiro nesse lugar. clima que a gente vai se despedindo. A gente vai colocar as redes sociais da Stephanie aí pra vocês acompanharem. Já se inscreve no canal, amassa o like, compartilha nos grupos e ajuda a gente. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.